Prezados, saudações regulamentares, vamos lá, continuar praticando aí, para a gente ter uma base bacana aí de estatística. Lembra que o nosso objetivo é praticar o máximo possível, ok? Para ensinar para vocês 80%, e o ideal é que vocês compartilhem esse conhecimento uns com os outros aí. Porque se for apenas ler, escutar, não adianta, velho. A gente vai estar enganando, vocês vão ser enganados e eu também vou ser enganado achando que eu estou ensinando e na realidade não vai. Não é difícil, não é complexo, então a gente precisa de praticar todos os dias. Lembrando algumas coisas específicas que a gente tem sobre variáveis. As variáveis, elas são numéricas, ok? E as variáveis são categóricas. O nome mais comum que a gente vai falar vai ser quantitativa e qualitativa. Isso é muito importante para a gente gravar. Dentro das qualitativas, nós temos as nominais, que elas vão representar determinados rótulos. A gente chama isso na matemática de rótulos, na estatística, né? Rótulos. Não tem ordem, elas têm referências. Por exemplo, raça, cor, preto, branco, amarelo, sexo, masculino, feminino, profissão, policial, militar. Elas caracterizam a variável, elas dão nome à variável. Por isso que é nominais. E depois a gente vai ver isso na prática agora, quando a gente abrir a tabela. E as ordinais, que são ordens, elas têm ordens. Então, são variáveis qualitativas, né? Por exemplo, escolaridade. Ela representa uma ordem, primeiro, segundo, terceiro ano. Faixa etária, né? Faixa de idade, ranking de reclamações. Então, isso define ordens. Então, variáveis qualitativas. E a gente tem também as variáveis quantitativas. As quantitativas têm intervalos contínuos ou intervalos inteiros. As que são inteiras, nós chamamos de discreta. As que são contínuas, são chamadas de contínuas. Beleza? O que é contínua? Lembrando que tudo que tiver vírgula, que for quebrada, ela dá continuidade no número. A inteira é um número absoluto. 1, 2, 3, é um número inteiro, sem quebras. Tranquilo. O que eu preciso que vocês entendam? A grande maioria das pessoas trabalha com estatística de média. A média disso, média daquilo e tudo mais. O mais conhecido, a cifra, né, a palavra mais conhecida na estatística vai ser a média. Só que nem sempre a gente vai partir da média. Nem sempre a média vai ser utilizada. Para a gente entender o que é média, o que não é média, a gente vai sempre buscar uma coisa na matemática que se chama normalidade, que é uma organização posicional dos números. Você precisa de organizar esses números de maneira posicional. E aí a gente vai estar trabalhando com variáveis, dependentes e independentes, nominal, ordinal, beleza? E variáveis dependentes, que são qualitativas. Então, por exemplo, eu tenho uma variável que é dependente, sexo. Ok? Essa variável vai ser dependente. Mas se eu tiver uma variável de idade, eu vou ter uma variável quantitativa aqui. Ó. Aqui 20 anos, por exemplo. Aqui sexo masculino. Aí a tabela começa a separar para você as variáveis. Se eu fizer uma comparação entre essas duas variáveis, eu vou ter uma variável independente e uma que depende desse rótulo, depende da outra para ela se mostrar. A idade de 20 anos, média, por exemplo, do sexo masculino. Então, por isso que a gente vai chamar independente e dependente, beleza? Essas variáveis, elas vão ser organizadas principalmente, né, quando você tiver categorias independentes, duas variáveis, né, independentes no caso aqui, eu vou ter uma distribuição, por exemplo, chamada de normal. Como que eu observo isso? A teoria de Gauss, de normalidade. Na hora que eu organizar os números aqui, ó,
através da média, você vai saber se essa variável ela tem uma distribuição normal ou uma distribuição outra que não é normal. Então, se for normal, eu tenho uma série de testes estatísticos para aplicar. Se for normal, vou aplicar o teste T, de comparação, o teste ANOVA, né, de variação das variáveis. Se for uma distribuição não normal, a gente vai chamar isso de não paramétrico. E aí vem Menuit, só mostrando para vocês aqui, ó, Kruskal-Wallis, só mostrando para vocês que tudo parte da normalidade. Quando eu vou para outros testes estatísticos, eu tenho que saber se é normal ou se não é normal. Se for normal, ele segue um caminho, se não for normal, ele vai seguir outro caminho. Quando todas as variáveis são quantitativas, por exemplo, é a mesma coisa. Se elas têm causalidade, ou se elas não têm causalidade, né? Se não, uma não causa impacto na outra, eu vou estudar também a mesma coisa. Distribuição normal, segue o caminho de correlação de Pearson, né? Eu vou encontrar outros tipos de correlação parcial ou múltipla. E uma distribuição não normal, ela já vai seguir o caminho da correlação de Spearman. Com causalidade, eu já consigo fazer uma previsão através de uma regressão linear. Para eu fazer previsões, eu preciso de ter variáveis quantitativas, com causalidade, com uma distribuição normal, fazendo uma regressão linear simples, ou uma regressão linear múltipla, aqui no caso uma múltipla. Então, toda vez que eu vou fazer uma previsão, para eu falar com um camarada que eu vou fazer uma previsão, que é a última etapa da estatística, né? Lembra lá que a gente vai fazer uma predição, você tem a descritiva, né? Você tem a inferencial e a preditiva. Eu preciso de seguir esses caminhos para verificar se é possível ou não fazer uma predição. Essa parte inicial agora, a gente vai estudar a parte básica, que vai mostrar para mim essa distribuição das variáveis. Nessa distribuição, uma das coisas posicionais mais importantes vai ser o quê? Medidas de tendência central. Medida de tendência central nessa posição central que eu tenho dentro da normalidade. Aí eu vou buscar a média, a mediana, a moda. Por isso que a gente vai estudar a estatística descritiva aqui, que vai mostrar como estão organizadas as variáveis. E também as medidas de variabilidade. Como que ocorre a variação dessas medidas aqui, né? Aí eu vou estudar o desvio padrão, eu vou estudar o intervalo, né? O mínimo e máximo, o que se chama amplitude. Eu vou estudar as variâncias. Vou estudar também a amplitude interquartis. Se eu dividir em 4 partes aqui, essa amplitude interquartis, para tirar os extremos, para eu trabalhar com um percentual maior, né, para ter uma correspondência melhor das perguntas. Então, toda vez que a gente falar em estatística, a gente vai partir de estudo de normalidade, ok? E aí, dentro da sala de aula, o coordenador pediu esse exemplo para mostrar para vocês, né, como que a gente vai buscar esse desvio padrão, como que vai buscar essa variância. Mas o ideal, e a gente vai fazer daqui a pouco, é chegar nas tabelas para vocês entenderem como que se aplica isso na prática, porque vocês não vão precisar de fazer cálculo. Por isso que não é um acordo nosso, é cobrar de vocês cálculo. Se for cobrar, é o cálculo mais básico do mundo e vai ser bem explicado isso depois. Então, mas só para a gente ter uma ideia de onde surge, de onde sai, se eu tenho uma tabela, e nessa tabela eu tenho a taxa de mortes violentas de 2024, e, por exemplo, no 81 Batalhão a taxa é 12,91, no 82 é essa daqui, e assim sucessivamente, até eu chegar no 89 Batalhão, que é 16,72, né? Você vai somar tudo isso daqui e dividir por 9. Essa soma geral
dividido por 9 vai dar a taxa média. Essa taxa média é importante para a gente começar a verificar o desvio padrão desses cálculos. Mas o ideal, inicialmente, era que a gente trabalhasse isso para ver se esses números estão distribuídos dentro de uma normalidade. Mas não importa, ele deu o exercício só para vocês entenderem aqui como é que faz o desvio padrão. E aí a gente vai encontrar a média. E depois a gente vai encontrar o desvio em relação à média. Esse desvio é módulo. Ele nem precisava de vir negativo. Mas se vier negativo, como ele vai ser elevado ao quadrado depois, então não tem problema, porque a elevação ao quadrado transforma qualquer número negativo em positivo. Mas isso aqui é módulo, porque é uma distância, é um desvio. Não importa se é para a esquerda ou se é para a direita. São tamanhos, então tamanho não tem negatividade. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Alguns autores aqui colocariam em módulo que já traria positivo. Mas beleza, o exercício está trazendo assim, a gente vai para mostrar, né? Eu pego 13 menos... desculpa, né? Primeiro é a taxa menos a taxa média, eu vou ter 0,93. De novo, a taxa menos a taxa média. Então, sempre a média vai ser uma referência central. A gente tem que buscar essa referência central aqui para entender quanto que está desviando, ou para a esquerda ou para a direita, para a esquerda ou para a direita, para a esquerda ou para a direita. Qual que é o desvio disso? Esse daqui é o tamanho do desvio, que nada mais é do que a taxa, onde você achou esse número, menos esse desvio que se encontra lá. Beleza? Então, fazendo esse trabalho, a gente vai encontrar todos os desvios aqui dos 9 elementos. A fórmula matemática para achar a variância é elevar esse desvio aqui ao quadrado. E aí na frente já tem calculado. Faço a somatória de todos esses desvios quadrados. Divido por n menos 1, isso é uma fórmula da variância, e vou encontrar 32,54. Então, a somatória que eu tenho aqui desse desvio, beleza? Desse desvio elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, vai ser a sua variância. A variância, ele é um dado mais complexo de explicar na matemática. O que fez isso? O que fez para voltar dentro do âmbito padrão que tem na fórmula lá? Elevo isso daqui ao quadrado. Desculpa, tiro a raiz quadrada. Na hora que eu tiro a raiz quadrada, eu vou encontrar o desvio padrão. O desvio padrão é o número exato de quanto que vai variar para a direita e quanto vai variar para a esquerda em relação à média, tanto para a esquerda, tanto para a direita, em relação à média. Tudo bem? E aí sempre a gente vai trabalhar com a teoria do quociente de inteligência lógico-espacial. A gente chama isso de IQ Score distribuição. Como que acontece a distribuição dentro da normalidade, dentro da curva de normalidade. Então, a média se encontra aqui, 34% de todos os elementos. Então, se eu tenho vários elementos desorganizados em tabela, vários elementos lá desorganizados, você vai botar tudo em ordem. E aí, encontrando a média vai ser o referencial. Achando o mínimo, vai estar aqui nessa posição. Achando o máximo, vai estar aqui. E os outros elementos estão distribuídos entre o mínimo e o máximo, como referência central, a média. Então, você vai ter distribuição para a esquerda, distribuição para a direita, e o desvio padrão, a gente vai chamar aqui de desvio padrão, que é um símbolozinho mais ou menos assim, ele vai ser um desvio padrão para a esquerda e um desvio padrão para a direita, a partir da média. Então, da média, um desvio padrão, se encontra 34% dos elementos. É como se eu tivesse aqui
34% dos elementos. Para a esquerda, mais 34% dos elementos. Então, 68% dos elementos ou estão à esquerda ou estão à direita, próximo da média. É assim que a gente enxerga. Dois desvios padrões, beleza? Já vem para cá, você vai somar, né? 34 com mais 14. Eu vou ter aqui 8, 4, vai ter 48 vezes 2, 16 sobe 1, aqui vai dar aproximadamente 9. Mas a gente vai falar que 95%, que é um valor aproximado, isso daqui, 95% vai estar dentro dos dois desvios padrão. Apesar que aqui a gente tem 96%, mas a fórmula correta vai ser 95%, que vai ser isso daqui. Tudo bem? E depois 2,5%, 2,5%, de acordo com as distribuições que nós temos aqui dentro da curva de normalidade. Cada pedacinho, cada corzinha dessa, representa um desvio padrão. Então, eu tenho um desvio padrão, dois desvios padrões, aqui, desculpa, 1, 2, 3 desvios padrões. Basicamente, você tem aqui 99%, né, dos elementos nos 3 desvios padrões, tanto para a esquerda, tanto para a direita. Aí tem as variações, as quebras menores, que vai fazendo aqui, chegando até no infinito, mas na realidade a gente tem essa proximidade de 99% dos desvios padrões. Beleza? Quando eu falo desvio padrão, eu falo de números. Então, se eu tenho a média aqui, se eu tenho uma média, vamos colocar aqui, se a minha média é 100 e eu tenho desvio padrão de 10, eu tenho desvio padrão de 10, eu vou ter 110 e eu vou ter aqui 90. Então, de 90 até 110, estão concentrados 68% aqui, aproximadamente, da minha distribuição. Tudo bem isso daí? Como que eu coloco isso em percentual? Como que eu coloco isso em percentual? Porque se eu falar assim, eu tenho 5 desvios padrões, 6 desvios padrões, eu não consigo enxergar. E aí a gente transformando esse desvio padrão em percentual, o nome disso é coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação é nada mais, nada menos que transformar essa distância, esse desvio padrão, em um percentual. Então, se eu tenho aqui uma altura de 165 e eu tenho aqui o peso de 55, o que acontece com esses elementos aqui? O que acontece com esses elementos aqui? O desvio padrão desse, daqui até aqui, vai ser de 2,5. Então, eu vou ter até o 57,5. Ok? Se eu tenho para baixo aqui, eu vou ter 52,5. Se eu tenho 3 centímetros, aqui como desvio padrão, eu vou chegar aqui até o 168, eu vou chegar aqui até o 162. Basicamente, a gente vai encontrar desse modelo, dessa forma aqui, para explicar. Eu não sei qual variação é maior ou menor, só olhando dessa forma. Quando eu pego 3, divido pela média, mostrando qual que é o tamanho da variação de 3 elementos em relação à média. Qual que é o percentual de variação de 165 para 168? Eu vou ter uma variação de 1,81%. Eu apenas transformei o que era número absoluto em número percentual. Agora, você consegue enxergar. E aí eu tenho 2,5 dividido por 55, beleza? Que é
o desvio padrão dividido pela média, você vai ter 4,54. Então, aqui, a variação aqui, ó, foi de 4,54. Isso quer dizer que as duas são homogêneas, né? Mas essa daqui é mais homogênea. Ela é mais homogênea do que essa daqui. Então, a variação dessa daqui de 1,81 mostra que esses dados estão mais próximos da média do que esse daqui. É como se esse aqui tivesse um espalhamento maior. Você teria uma variação de quase 10%, vou colocar 9%, vou colocar redonda aqui, ó, de 9% para conseguir ter 68%. Beleza? Então, tem uma variação de 9% da distribuição para ter 68% dos elementos aqui dentro. E aqui, ó, arredondando aqui, ó, foi uma variação de 4%. 2% para a esquerda, 2% para a direita, então aproximadamente 4%. Então, isso aqui, ó, a variação dele é muito maior. Então, esse coeficiente de variação mostra unidades diferentes, qual delas que varia mais ou varia menos. Isso é importante.